deixar ligado. Então, Na entrevista de hoje. Você já deve ter ouvido falar na internet das coisas, na internet que está por trás das coisas. Eu vou falar hoje da economia que está por trás de várias coisas, como casamento, divórcio, educação dos filhos, políticas públicas e muito mais. E para isso eu tenho um convidado de honra, que é o professor Sérgio Almeida, da Universidade de São Paulo. Sérgio, muito obrigado pela sua presença. E começar falando, qual a relação de casamento com economia? tudo bem, Sam? Obrigado aí pelo convite. A relação de casamento e economia. Então, a economia é a disciplina que está interessada em entender as escolhas das pessoas, escolhas sob condições de escassez. E a decisão de casamento, embora ela pareça que não tenha absolutamente nada a ver com a economia, porque a economia está associada com esses temas de câmbio, O dinheiro, né? Todo juros, mundo pensa, dinheiro. não é isso. Então, a né? decisão de casamento é uma decisão que você tem um recurso escasso, que é o seu tempo, basicamente, Isso é felicidade. e a sua felicidade, né? A vida não é infinita, e você tem ali inúmeras opções. E você não tem tempo de considerar todas. Você vai ter que fazer uma escolha. Então, é como eu costumo falar, que é um problema de... É o análogo de como se fosse um problema matemático de parada ótima. Então, né, você tem aí, a princípio, um universo de pessoas, de potenciais Você pode conhecer, parceiros, pode se apaixonar. Obviamente que para chegar nesse estágio, eu imagino que você tem que ter alguma informação que requer algum grau de interação, e essa interação consome tempo. Né? Então, se você fosse fazer essa espécie de teste com todos os potenciais parceiros, não haveria tempo suficiente, né? A menos que você vivesse infinitamente, o que não é o caso de ninguém. E a economia explica por que as pessoas casam com determinadas pessoas e não com outras? Sim, sempre que os economistas olham para algum problema de escolha, a forma mais básica de tentar entendê-lo é, olha, tem custos e tem benefícios. E são basicamente essas dimensões que as pessoas estão levando em consideração para escolher do jeito que elas escolhem. No meio da vida, a crise afeta, por exemplo? Então, sim. Então, assim, a decisão de casamento é basicamente, você pode enxergá-la como sendo a decisão de montar uma empresa, uma função de produção. E aí, nesse caso, você está interessado o quão complementar são as habilidades, as suas habilidades com as habilidades dos seus potenciais parceiros. Dos valores, tem várias dimensões. Hobbies. A questão de se você vai formar uma família, qual o tamanho da família, olhar para as potenciais possibilidades de formação de família, considerando as suas preferências. Porque, por exemplo, pode ser que você tenha um interesse em ter, 2 ou 3 filhos. E isso depende dos recursos que essa empresa vai conseguir juntar. E aí você entra com a sua parte, mas tem a parte do seu parceiro também. Então, nesse sentido, essas escolhas, né, têm as suas preferências, e essas escolhas você tem que tomar levando em consideração o que é que você vai conseguir ali com cada... Fazer essa conta do que é possível. É um exercício meio de uma estimativa, uma projeção, né? Do que é que você vai conseguir ali com cada parceiro potencial, tendo só um pouco de informação com isso. E a economia diz que as pessoas estão fazendo essa conta, ainda que não de forma consciente, ao escolher. O que a gente faz em economia é construir modelos matemáticos com esses pressupostos a respeito de como as pessoas tomam decisões, e aí extrair previsões, né, do que as pessoas fariam, dos comportamentos que seriam observados, inclusive os comportamentos que seriam proibidos de acontecer no mundo onde as pessoas se comportam desse jeito. Aí a gente vai para os dados e vê se as previsões estão casando ali com o que o modelo gera. Aí, quando isso acontece, a gente fala, a gente tem um bom modelo que serve para explicar como as pessoas estão tomando essas decisões. E tem, de fato. Tem. E essas decisões de casamento, é interessante observar como isso tem mudado ao longo do tempo e as implicações disso para a formação de família. Então, por exemplo, o fato das mulheres terem entrado massivamente no mercado de trabalho desde a década de 60 e hoje ser uma parte considerável, mais da metade das pessoas, por exemplo, no ensino superior, isso tem uma implicação interessante. Elas estão casando, você olha para os dados, a idade média de casamento das mulheres está aumentando. Não é? Então a paixão está ficando em segundo plano para a economia, tanto de homens quanto de mulheres? Provavelmente, aqui os dados estão falando, os biólogos inclusive falam de que, né, esse padrão de disparidade de idades entre homens e mulheres,
que é o homem ser um pouco mais velho do que a mulher, quando você olha para a distribuição inteira, o que você vê é que a proporção de mulheres com parceiros que são mais jovens está aumentando, né? Então, na Inglaterra, por exemplo, aumentou de cerca de 7% há 15 anos atrás para em torno de 14%, 15%, que alguns economistas chamam o fenômeno dos toy boys, não é? E aí o que é interessante é que a questão da riqueza material e da atratividade física é também um elemento importante de escolha para essas mulheres. E que antes não era. E talvez. Que antes não era o que se acreditava que não era tanto. Você me explicou porque as pessoas casam, né? Você tentou falar, não, tem uma racionalidade, a pessoa faz essa conta ainda que de forma não consciente. E por que elas separam, então? Por que tem tanto divórcio? Então, uma teoria possível é que no momento de formação do casal, quando você decide que vai casar com alguém, tem uma avaliação subjetiva ali daquela pessoa. Então tem uma série de critérios, as coisas que você acha que são importantes, a avaliação que você faz das outras pessoas naquelas dimensões que lhes são importantes, e é como se você computasse ali uma nota, tá? Então, uma possibilidade para explicar o divórcio é que, ao longo do tempo, depois de forjada essa formação inicial, o casamento, essas duas dimensões vão se modificar. Tanto as suas preferências vão se modificar, não, as coisas, isso aqui era importante para mim quando eu tinha 20 anos, agora isso já não é tão importante. Não é que deixa de ser, mas que muda o ranking dessas coisas. E que a avaliação que você faz da pessoa também vai mudar, ela também vai mudando com o tempo. Eu não acho mais a pessoa tão inteligente, eu não acho mais tão atraente, por aí vai. E aí, então você tem, isso vai provocando mudança, é como se você continuamente fizesse um recômputo dessa nota. E ao longo do tempo, por conta dessas mudanças nessas duas dimensões, mudança nas suas preferências e na avaliação que você faz do seu parceiro, essa nota vai mudando. E aí a ideia é que tem uma espécie de limite, aí, de um intervalo de confiança, quando a nota fica muito diferente do que era quando você tomou a decisão de celebrar essa união, aí você acha, ou pelo menos acredita que ali o divórcio faz sentido. Mudando de assunto, mas não saindo dessa economia das coisas, às vezes, eu sou pai, eu tenho um filho de 1 ano, pirilico, beijo pra ele, e a gente tem algumas coisas aqui no Brasil, a gente estava até conversando há pouco, nos bastidores, cadeira obrigatória quando você dirige um automóvel. O governo obriga os pais a terem a cadeirinha da criança. Você estava me contando que tem uns estudos, falar um pouco mais, que é muito interessante, porque isso afeta a maneira que você vê os itens. Você acha que está fazendo bem para o seu filho e até as políticas públicas. Tem um estudo do Steven Levitt, que é o professor de Chicago, autor do Free Economics. Então, eu acho que ele chega a comentar desse paper em particular, desse trabalho, acho que no primeiro ou na segunda edição do livro. Eu não sei exatamente o que é que incomodou, mas ele resolveu testar a história de que as cadeirinhas específicas para as crianças, o item de segurança mandatório, acho que nos Estados Unidos e no Brasil também, em vários outros países, se ele de fato entrega o que supostamente justifica essa política, que é o fato que ele protege as crianças de acidentes fatais. Então não é que você não pode ter um acidente fatal, é que ele vai diminuir, né? E aí o que ele encontra nesse trabalho é que a taxa de acidentes fatais envolvendo crianças que estão nessas cadeiras não é diferente do que você encontra com o cinto. Ou seja, não há necessidade, quando você olha para os dados, você não enxerga um diferencial estatisticamente significativo do uso do item que já está lá no carro, que é o cinto de segurança. Ou seja, é uma política que não está entregando o resultado que a justifica. É um exemplo de uma consequência unintencional em certo sentido, de você não entender ali como as pessoas vão reagir àquilo. Por que umas pessoas têm muitos amigos, outras têm pouco? Assim, amigo é uma parte importante da nossa vida, tá? Da nossa felicidade. Da nossa felicidade, em grande parte por um componente emocional, né? Ser amigo de alguém não é uma questão, pelo menos que a gente não identifica como sendo
um canal para ter um benefício monetário, é uma coisa emocional, prazer, conversar, dividir suas experiências. Mas os economistas gostam de olhar para tentar mensurar coisas que são observadas, são os benefícios materiais que você pode ter da rede de amizade que você tem. Tem um trabalho interessante conectado a esse tema, que é nas empresas. Então é uma linha de investigação ligada a esse tema da amizade, interessada no impacto disso para as empresas. Porque tem muita empresa que faz uso da ideia da política de usar os próprios empregados para recrutar novos empregados para a empresa. E aí o que eles percebem é que, em geral, a gente tende a chamar os nossos amigos mais queridos, mais próximos, que não necessariamente são os melhores. É um melhor match. Melhores, assim, tecnicamente. Tecnicamente para a empresa. E para a empresa, às vezes até pode ser tecnicamente bom, mas não necessariamente para aquela empresa, para o perfil daquela empresa. E o que eles encontram é que quando você introduz o incentivo, ou seja, quando a remuneração do empregado depende da qualidade da indicação que ele está fazendo, em termos de, né, da produtividade que aquela pessoa que você está indicando para a empresa vai ter, aí eles começam a considerar meio que a questão da amizade já fica em segundo plano e a questão de realmente da avaliação da qualidade do profissional, da produtividade. Isso é verdade, caso fictício não. Isso é um trabalho acadêmico mostrando isso aí. Com base em dados reais. Com base em dados reais. Então, quer dizer, aí as pessoas estão querendo ter mais amigos por conta disso? Tem um número ótimo de amigos? Bom, o número ótimo, essas coisas, enfim, são pessoais, né? Porque, enfim, ter amigos é custoso, né? A manutenção da amizade depende de tempo, envolve dispêndio de tempo aí. Então, esse número ótimo vai variar. O ponto é que essas redes de amizades, elas são importantes para evidência, que é uma coisa que talvez a gente ignore, mas há um corpo de evidência empírica aí mostrando que essa rede de amizades é importante para a nossa trajetória profissional, que talvez, provavelmente, não estou falando nada surpreendente aqui. Sem dúvida, Sérgio, porque faz sentido, né? O programa de hoje acabou, fica por aqui. A você agradeço pela companhia e lembro que todos os episódios do programa Entrevista estão disponíveis no Futura Play. Até a próxima e tchau, tchau.